E o que é essa história de estresse oxidativo? E por que ele afeta o envelhecimento? Estamos envelhecendo mais rápido diante do estresse. Nós sabemos disso, nós já lemos sobre isso a todo momento, mas a BBC, através do maior canal de todos de ciência, que é o The Conversation, aqui quem escreveu chama-se Rafael Franco, ele vai dizer o que é estresse oxidativo, que é a forma pior, a forma que realmente joga a nossa forma física para mais longe do que deveria. Não que o tempo passe e é ruim envelhecer, não é isso, mas também ter acelerado isso é horrível. Então vamos entender, e entendendo isso, nós vamos parar de envelhecer de forma oxidativa. Vem comigo, curta, compartilhe, nos ajude também a conseguir um espaço nessa grande internet. E cadê a minha inteligência artificial? Aê, muito bem, tá funcionando muito bem. BBC News Brasil apresenta, através de minha leitura reativa, Rona Botelho. O escritor aqui, o jornalista é Rafael Franco, do The Conversation. O que é estresse oxidativo e por que ele afeta o envelhecimento? Olha lá, ele tem um cadeado aqui e realmente oxidativo vem da parte que oxida mesmo, se até oxida, nós estamos vendo um metal, imagina o nosso corpo. O estresse oxidativo acontece quando compostos que não são úteis para a vida são produzidos em nosso corpo. A todo momento, então. Vamos lá. Quando o Rafael decidiu pedir um prato de favas durante o jantar de uma conferência de trabalho, um colega comentou: "Hoje você vai fazer eritrócitos, também chamados de glóbulos vermelhos ou hemácias. Trabalhem." Ler ciência é divertido, né? Eu sei que favas era uma das grandes preocupações de Pitágoras lá atrás, é algo muito antigo isso. O comentário o surpreendeu, pois sempre havia entendido que as favas tinham uma natureza antioxidante que ajudava a melhorar os processos do estresse oxidativo que se desenvolve no corpo com o passar dos anos. Mas a realidade mostra que a fava também contém oxidantes ou pró-oxidantes como vicina ou convicina, de modo que seu consumo produz um aumento de estresse oxidativo. O que é então de fato esse estresse oxidativo? O estresse oxidativo é inerente à vida no planeta na Terra. A vida animal existe porque há oxigênio na atmosfera, a oxidação produz efeitos indesejáveis e entre eles encontramos o chamado estresse oxidativo. Para quem nos acompanha por imagens agora, ou então que infelizmente você não possa ver, nós temos 5 imagens de folhas, uma inteira verde, uma amarelando, uma amarela, uma já de amarelo para laranja e uma marrom, significando da oxidação. O estresse oxidativo é inerente à vida no planeta, dizendo sobre aqui a imagem. Em primeiro lugar, é preciso deixar registrado que o processo é tão normal quanto ir à praia, mergulhar no mar e sair da água molhado. Com o tempo, você vai acabar se secando. Evidentemente, o tempo que leva vai depender se o sol ou nublado é tão normal quanto ir à praia, se é inverno ou verão, e se você usa uma toalha para secar ou fica debaixo do guarda-sol, mas você vai acabar se secando. No caso do estresse oxidativo, o corpo dos mamíferos, incluindo aí os seres humanos, obviamente, possui mecanismos que são responsáveis por controlar esse processo infeliz. É fato que sempre vamos oxidar. O segredo está no controle do estresse de elementos nocivos. Em outras palavras, você deve manter distância do que produz danos. O estresse oxidativo ocorre quando compostos que não são úteis para a vida, radicais livres, água oxigenada, etc., são produzidos em nosso corpo. Olha, sabia disso não? Água oxigenada no corpo? Quando sua presença é excessiva, apresentam consequências negativas, pois alteram, por exemplo, funcionalidades das membranas. Se as membranas se rompem, as células morrem e adoecem. A doença aparece. Uia. É um indivíduo saudável com um padrão de alimentação e estilo de vida adequados. O estresse oxidativo pode ser minimizado, não completamente, mas pode ser controlado. Vamos ver então. Tópico: implicações para o envelhecimento. Quando o organismo envelhece, o mecanismo de controle de estresse oxidativo deixa de funcionar corretamente.
O mesmo acontece com o resto dos mecanismos que mantêm os sinais vitais. O termo correto no jargão científico é homeostase. Algo semelhante ocorre, por exemplo, em pessoas com obesidade. No meu caso. Portanto, é uma falácia que o homem possa ser imortal. A morte pode ocorrer mesmo sem qualquer doença. Podemos morrer de velhice quando os mecanismos de controle da homeostase não forem mais capazes de manter a pessoa viva. Voltando ao exemplo no início, nós perguntamos: é ruim comer favas para controlar o estresse oxidativo? De forma alguma, o processo é mais complexo, pois o estresse oxidativo, que se produz a nível dos glóbulos vermelhos e de outras células do nosso organismo, é controlado de maneira automática. Quanto maior o estresse oxidativo, maior as atividades dos mecanismos de controle. Há uma doença, por exemplo, que tem a ver com os problemas na hora de gerenciar o estresse oxidativo dos eritrócitos. Especificamente, é chamado de favismo e se manifesta quando se come favas. Os sintomas são maiores ou menores dependendo do tipo de mutação genética e da quantidade de fava consumida. As crises por consumo de fava produzem uma hemólise aguda, desidratação dos glóbulos vermelhos pela destruição da membrana dessas células ao tomar medicação oxidante. A hemólise nesses mesmos pacientes pode ser causada pela ingestão de certos medicamentos, como a cloroquina, que é usada contra a malária. Olha aqui. Ai. A cloroquina, então, ela é oxidante e faz você envelhecer mais. Aí o negócio. Manter o equilíbrio da balança. Continuando com o exemplo do banho de mar, o favismo seria equivalente a não poder se secar por falta de toalha de sol, etc. Se a pessoa não é capaz de se secar por conta própria, tem que ir ao hospital para remediar a situação criada pela ingestão das favas ou cloroquina. Para se ter uma ideia de como funcionam esses medicamentos de controle que combatem o estresse oxidativo, podemos pensar em uma balança, ou seja, ao mesmo tempo em que produzimos substâncias de estresse oxidativo, por exemplo, radicais livres, ativamos controladores específicos ou produzimos substâncias redutoras que inativam as substâncias nocivas. Se o sistema deixar de ser lubrificado, como acontece na velhice, a balança pende para a produção de substâncias pró-oxidantes. À medida que envelhecemos, o mecanismo de controle de estresse oxidativo e das outras células em todo o corpo se recende. Vale a pena relembrar que os humanos não tinham previsto viver tantos anos como agora, por isso precisamos encontrar maneiras de prolongar a vida útil dos processos de desintoxicação. Como nos protegemos do estresse oxidativo? Obviamente, o comportamento sedentário influencia negativamente esse processo. O maquinário deve estar sempre envolvido em movimento para que tudo seja lubrificado. É importante caminhar, praticar esportes, exercitar o cérebro, etc., para desacelerar a oxidação e com ela o estresse oxidativo e a perda de homeostase. Em suma, o envelhecimento afeta todos os nossos processos orgânicos. Se não fizermos nossa parte, a deshomeostase é mais grave e o estresse oxidativo é mais abundante e prejudicial. Para estar em forma, é necessário fazer exercícios da mesma forma que encontrar uma maneira de estar preparado para manter lubrificados os mecanismos inatos da desintoxicação dos produtos derivados do estresse oxidativo. Pegar sol serve para produzir vitamina D, comer cenouras para obter vitamina A e consumir favas que os mecanismos de desintoxicação funcionem. Por exemplo, algumas diretrizes sugeridas pelos cientistas, como a inclusão de antioxidantes na dieta, não estão dando resultados desejados. Portanto, você deve levar uma vida saudável e manter uma alimentação equilibrada. Rafael Franco é professor de Bioquímica e Biologia Molecular na Universidade de Barcelona. Muito bem, eu gostei demais. O que me deixou mais perplexo é citar a cloroquina como uma grande vilã de tudo isso.